branco. A criança está de tênis pulando no seu sofá branco de 10 mil reais. Por que que ela está fazendo isso? A criança não sabe quanto vale 10 mil reais. Ela não está nem aí que o branco do sofá vai sujar. Ela não está fazendo isso por maldade, vou estragar o sofá da minha mãe. As crianças pulam por necessidades de pular. Essa necessidade existe, a criança precisa movimentar os músculos, movimentar o corpo. E de repente ela olha para o sofá, e o sofá é uma superfície fofa, né? Uma superfície ali numa altura bacana. Ele vira um excelente pula-pula. É tentador para a criança pular no sofá. Tanto quanto é tentador para a gente, por exemplo, uma barra de chocolate, um pote de sorvete. Então ela vai lá e faz. Mas não porque ela quer de fato estragar, mas porque ela quer atender uma necessidade dela de pular. Se a gente não entende o que tem por trás do comportamento, a gente não consegue corrigir. Tá? Porque o corrigir o comportamento é ensinar a criança a fazer o certo. Lembra que eu comecei falando disso? Então, se você está vendo a criança que está pulando no sofá, você não entende que por trás desse pular existe uma necessidade dela de fazer aquele movimento, como é que você corrige? Como é que você vai ensinar essa criança? Você precisa levar em consideração o porquê que ela está fazendo aquilo. Então, sempre se pergunta, tá, mas por que está fazendo isso? O que tem por trás disso? O bebezinho de 2 anos que quer brincar com a água da privada. A água da privada. Por quê? Porque na fase dos 2 anos eles querem muito brincar com água. Eles estão nesse período sensível, né? De querer brincar com água. Então eles não querem brincar com a água da privada só porque é da privada e porque é suja. É porque a água da privada, ela tá numa altura que a criança alcança e ela é uma opção ali que a criança descobriu para ela brincar com água. Então não é que ela quer a água da privada, ela quer água. Só que se você não sabe disso, como é que você corrige? Porque se você tem essa noção, você sabe que não deixar a criança brincar com a água da privada é o óbvio. Mas aí você pega um pote, põe no meio do seu quintal, põe dentro do box do seu banheiro e deixa a criança se acabar com aquele pote de água, porque é uma água limpa, ali não vai ter problema nenhum. Você vai atender a demanda da criança, vai evitar que ela faça o errado e ainda vai estar ensinando, filho, essa água a gente não brinca, a água de privada é suja. Você quer brincar com água, a gente brinca com outra água. E aí você vai direcionar, você vai mostrar para a criança como que faz, o que se faz, é o foco no ensinar e não só no corrigir, não ficar só dizendo para o bebê, tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí. Tá, mas ele precisa, ele tá com aquela necessidade, vamos direcionar essa necessidade. Então a criança que está pulando no sofá, para a gente corrigir, a gente tem que entender que a gente deve direcionar e falar para a criança, ó, no sofá não é lugar de pular, pula em outro lugar, pula na almofada, pula em outro canto. Se você não quer que ela pule no sofá, ok, mas aonde ela pode pular? O que ela pode fazer? Tá? Quando você vai corrigir o comportamento da criança, no momento em que você vai falar com a criança, você precisa ter muita firmeza no seu tom de voz. Você não pode chegar lá e filhinho, inho, lindinho, desce do sofá, por favorzinho. Não dá para ser assim, você tem que ser firme, você tem que dizer para a criança o que você quer que ela faça, e se a criança não segue aquilo que você pediu, a intensidade da coisa tem que aumentar. Vou te dar esse exemplo do sofá de novo. Você chega na sala, a criança está em cima do sofá pulando e você fala, filho, desce do sofá. Aí não é lugar de pular, pula na almofada ou senta no sofá. O que você fez? Você disse para a criança que não pode. Você precisa explicar para a criança por que não pode. No sofá não é lugar de pular porque suja e estraga. Todas as coisas que você não deixa a criança fazer tem que ter um porquê. Não é não pode porque eu não quero. Isso não explica para a criança, ela precisa entender o porquê daquilo. Porque se ela não entende o porquê daquilo, ela vai continuar fazendo. Aquilo não vai clicar na cabeça dela. Ela tem que entender a importância daquela regra que você está dando. Então, filho, pular no sofá não, porque estraga, porque suja. Ou você senta no sofá, que é você ensinar, dizer para a criança o que você quer, ou você pula na almofada. Você deu 2 opções para a criança do que ela pode fazer. Você está focando no que ela pode fazer. Você está ensinando além de corrigir. Você explicou para ela por que aquilo não pode, que é importante. E aí ela olha para sua cara e ri. A criança olha para sua cara e solta uma risadinha. Aí você repete, filho, por favor, senta no sofá ou pula na almofada. Pular no sofá estraga, isso não é aceitável. A gente não pode estragar as coisas da nossa casa. Se a criança ainda assim na segunda vez não te ouviu, não fez o que você pediu, não seguiu as opções que você deu, na terceira vez, quando você for falar de novo, você vai aumentar o grau. Você não vai simplesmente pedir, porque pedir não está mais resolvendo. Você tem que aumentar o grau. O que é aumentar o grau? É o que acontece depois. É você ir colocando as consequências para a criança, e as consequências precisam ter a ver com o que a criança está fazendo. Virar para a criança e falar, para de pular nesse sofá, senão eu vou tirar o seu videogame.
que tem a ver? O que pular no sofá tem a ver com videogame? Nada, tem nada a ver. As duas coisas não se encontram. As duas coisas não se conectam. Então, o que você vai falar para a criança precisa ter obrigatoriamente a ver com aquilo que ela está fazendo. Não pode ser uma coisa totalmente desligada, separada. Então, não funcionou. Avisei 2 vezes, não funcionou. Na terceira, você vai avisar e vai colocar um plus, vai colocar uma coisa a mais. Então, você chega e fala, filho, eu já pedi para você pular na almofada ou sentar no sofá. Se você não fizer isso, eu vou tirar você daí. Vou tirar a criança de cima do sofá. Se a criança ainda assim não fizer, na próxima vez, na 4ª vez, você vai lá e tira de verdade. Você pega a criança e tira de cima do sofá. Não é aceitável o que ela está fazendo. Você já pediu 2 vezes, você já deu outra opção para ela fazer. Você avisou que ia tirar. Ela não vai lá e tira sem avisar, tá, gente? Avisem antes. Ela precisa saber, porque a criança tem que ter a opção de escolher. Ela vai descer ou ela não vai descer? Então, você tirar sem avisar, você não dá a opção de escolha. E é importante que o seu filho aprenda a lidar com escolha, que ele aprenda a lidar com consequência. Eu vou fazer tal coisa porque o resultado é esse, eu vou deixar de fazer aquilo porque o resultado é aquele. Entende? Então, você avisa, não funcionou, você tira a criança do sofá. Na hora que você encostar a mão dessa criança, ela vai fazer o quê? Chorar desesperadamente. Ok, tudo bem, ela pode chorar, ela vai chorar porque ela está sendo contrariada. Isso não significa que você vai deixar ela fazer o que ela quiser. Ela chora, mas ela chora no chão, sem estar pulando no seu sofá. No momento em que essa criança chorar, e o chorar faz parte porque ela está frustrada, porque você tirou ela de onde ela estava, você acolhe esse choro. Acolher o choro não tem absolutamente nada a ver com o que você estava fazendo antes. O fato de você acolher o choro não significa que você vai deixar a criança pular no seu sofá. Ela chora e você fala, eu entendo que você esteja frustrado, mas o sofá estraga, você quer pular, pula na almofada. E acolhe esse choro e fala para a criança, eu entendo que você queria muito, mas não dá para fazer. Nem tudo que a gente quer nessa vida a gente consegue ter. Se você falar exatamente com essas palavras para o seu filho, ele não vai te ouvir, tá? Eu tô te dizendo dessa forma para que você entenda. Mas com a criança a gente fala o mínimo possível. Eu entendo, você tá chateado, você pode pular na almofada, no sofá não é legal. A sua atitude com a criança na hora que ela está fazendo a coisa errada precisa sempre aumentando. É sempre uma escala. Você tirou a criança do sofá, ela chorou. Você acolhe o choro porque ela está frustrada. E você acolher o choro não significa deixar ela fazer o que ela quiser. Se você fosse deixar ela fazer o que ela quisesse, você não teria tirado ela do sofá, certo? Então você está corrigindo o comportamento. Você está ensinando. Você disse para ela, no sofá não, pule na almofada. Ou senta no sofá. Explicou para ela por que aquilo não é válido. Não é válido porque suja, porque estraga. Então, você simplesmente acolhe e espera a criança parar de chorar. O chorar faz parte. Ela só não pode chorar largada, só não pode chorar desacolhida, né? Ela não pode chorar desassistida. A gente tem que estar lá assistindo a criança no sentido de assistência, tá? A gente tem que estar lá amparando aquela criança. Chorar ela pode, é só desamparada que não. Porque aí se ela chora desamparada, enfim, tem outros problemas aí, outras consequências. Então ela chorou, ok, você acolhe, mas ela não pode pular no sofá. E se ainda assim ela volta a pular no sofá, aí você aumenta mais ainda um grau da coisa. Escuta, eu falei pra você que não era pra fazer isso, eu tirei você daí, você tá pulando nesse sofá de novo? Se eu precisar tirar você daí de novo, a gente vai sair da sala. Entende como uma hora você avisou, depois você tirou do sofá, agora você vai tirar da sala, a coisa vai aumentando. A proporção vai sempre aumentando na medida em que a criança brigar com você pelo poder. Porque é normal que ela te teste. Só que a criança não pode vencer de você nesse teste. E quando eu falo que ela não pode vencer de você, não é para você gritar com a criança e falar, eu ganhei. Não, é você mostrar para a criança que você é firme, que você é coerente, que você não tá brincando. Porque se você fala 3 vezes, mas na 4ª vez você cede e deixa a criança fazer o que ela quiser, para que vale a sua autoridade? Você tá falando e não tá nada acontecendo. Você não tem autoridade nenhuma. A autoridade é você quem coloca. Falei disso na live passada, né? Então, o que você falou, você tem que cumprir. Começa daí. Você falou que ia tirar a criança de lá, você tira a criança de lá. Não prometa nada que você não vai cumprir. Tá? Então, cumpra com aquilo que você falou. E sempre aumente gradativamente. A criança voltou para o sofá. Escuta, se eu tiver que tirar você daí de novo, a gente vai lá para o quarto. Não vai ficar aqui na sala. A gente só volta para a sala no momento em que você souber usar o sofá da forma certa. Ou você pula na almofada, ou você senta no sofá. Isso que você está fazendo eu não aceito. E é com um tom de voz sério, é com um rosto realmente sério, fechado. Não é filhinhoinho, não, porque não é permissividade aqui é firmeza. Você não precisa gritar, você não precisa bater, você não
não precisa humilhar, mas você precisa sim ser firme. E se a criança repetir, você vai tirar ela do sofá e vai levar ela pro quarto. E fecha a porta do quarto. E ela vai chorar e você vai fazer o processo de novo. Você acolhe o sentimento. Eu entendo que você esteja frustrado, mas eu não posso deixar você estragar o sofá. Você quer pular? Eu entendo que você quer pular. Pula na almofada. A mamãe deixa você pular na almofada. É direcionar aquela coisa. Não é simplesmente não pula, não pula, não pula, não pula. É aonde pula. Você direciona, você deu duas opções para a criança. Ou você senta no sofá ou você pula na almofada. Você está respeitando o desenvolvimento dela, a necessidade que ela tem de pular. Você está respeitando o seu sofá, porque, né, não é porque ela tem que pular que ela pode estragar o sofá. Você está tendo autoridade e firmeza. Você não está humilhando a criança e você está, ao mesmo tempo, ensinando o comportamento certo para ela e não só corrigindo, não só dizendo que aquilo não pode. Entende como você juntou todas as coisas nessa mesma atitude? De você sempre explicar por que não pode, você não pode pular no sofá porque estraga e suja. Você pode tal coisa e entrega a outra coisa que pode. Vai aumentando gradativamente a intensidade daquilo toda vez que a criança não te ouve. Nas primeiras vezes que você fizer isso com seu filho, ele vai te desafiar bastante. Porque se você nunca fez, a criança vai perceber que aquilo é novidade. E se aquilo é novidade, ela tem que saber até onde vai. Ela vai testar para ver até onde vai. Então, nas primeiras vezes que você foge dessa forma com o seu filho, tendo essa firmeza, tendo essa consciência, ele vai te testar. Ele vai sempre para o próximo nível. Porque ele quer saber até onde vai. Depois que ele fizer isso algumas vezes, ele entende que você age com firmeza, que você, mãe, você, pessoa, age com firmeza. Então, as próximas vezes que você for falar com ele, ele já vai saber que você está falando sério, que você cumpre com o que você prometeu e que não adianta ele continuar fazendo porque você vai ter consequência. Então, pode ser que nas primeiras vezes seu filho te desafie muito, porque ele vai te testar. Mas depois que ele entender que você é uma pessoa firme, que você é uma pessoa coerente, que você não está brincando e que se ele continuar vão ter consequências, ele para. E geralmente eles param na primeira vez, porque eles sabem a mãe que eles têm. Eles confiam na mãe que tem. Não, minha mãe realmente quando ela fala, ela tá. Falou? Como é que é, gente? Falou, tá falado. Então ele sabe que vai vir consequências daquilo. Para que ele tenha essa consciência de que virá consequências daquilo, você precisa ter a firmeza, você precisa ter a gentileza, você precisa fazer isso de gradativamente aumentar a intensidade. Uma hora você avisa, na outra hora você tira a criança do sofá, na outra hora você tira a criança da sala. Então você vai aumentando a intensidade, isso vale para outras coisas também, tá? Você precisa de preferência manter a sua calma, porque se você estiver gritando aí já desandou tudo, né? Aí você não consegue fazer isso se você estiver alterada. E se você estiver alterada, tudo bem, se dê um tempo para você respirar, tá? Se a criança conseguir tirar você do sério, você respira primeiro, você volta para o seu lugar para depois querer corrigir o comportamento dela. Porque se você estiver alterado, você não vai conseguir fazer isso. Não vai, você só consegue fazer isso com paz de espírito. Então, se você precisar de um tempo, você se afasta na medida do possível, se dê esse tempo e depois você volta lá e faz o que tem que ser feito, tá? E tudo bem se isso acontecer de vez em quando, tudo bem mesmo. A questão é você não tentar, no calor da emoção, fazer isso porque não vai funcionar. Aí a gente entra naquela parte que a criança vai te irritar e você vai acabar berrando, vai acabar fazendo aquilo que você não deseja. Então, se dê um tempo, se acalme primeiro, antes de querer lidar com a sua criança. E isso caso você tenha saído do sério. Deu para entender o que eu quis dizer com tudo isso, gente? Precisa sempre ter essa firmeza, porque a criança entende que você fala sério e que quando você está dizendo uma coisa, aquela coisa é verdade.